Olá, meu nome é Marcelino, eu sou mestrando em Educação pela Universidade Federal do Tocantins. A minha orientadora é a doutora Kátia Cristina e eu fui incumbido de explanar sobre o caderno 9, que fala sobre o Conselho Escolar e a Educação do Campo. Esse caderno tem o objetivo de fortalecer o Conselho Escolar, a democracia na educação do campo. O material didático-pedagógico do programa é composto por um caderno denominado Conselhos Escolares, uma estratégia de gestão democrática da educação pública, que é destinado aos dirigentes e técnicos das secretarias municipais e estaduais de educação. Serve para que o educando também tenha uma visão que é um cidadão em uma sociedade ativa. E essa cidadania está entendida como luta pela conquista e manutenção de seus direitos, né? Também a gente vai mostrar que o educando ele faz parte de uma sociedade, tem direitos e deveres, e ele aprendendo democraticamente esses direitos, esses deveres, ele pode lutar, né, por mais direitos, outros direitos e pela manutenção desses próprios direitos. Então, no quadro mais amplo da educação brasileira, uma das questões cadentes, controversas e prioritárias é a educação do campo. Dada a histórica escassez da política específica, sua crescente complexidade e, consequentemente, sua ampla demanda, nesse sentido, o presente caderno apresenta algumas reflexões sobre a educação do campo e, e a escola do campo, né? Então, esse caderno ele é dividido em três partes. A primeira parte vai ser considerações acerca de conceitos e fundamentos sobre a educação do campo e a escola do campo, né? Que vai servir de base, né, para as demais reflexões, que seria a segunda e a terceira parte. A segunda parte vai falar sobre gestão democrática e conselho escolar, procurando identificar o conselho escolar como um dos instrumentos mais relevantes para a democratização da educação e da sociedade. E a terceira parte, né, é o conselho escolar e a escola do campo. Então, na primeira parte a gente fala da escola do campo, na segunda do conselho escolar e na terceira a gente une para ter uma análise prática do conselho escolar na dinâmica da escola do campo, demonstrando que a sua ação consciente e responsável elege o projeto político-pedagógico como seu eixo de ação. Então, essa primeira parte vai apresentar algumas reflexões sobre os aspectos constitutivos do campo, buscando um panorama da realidade e especificidade social do campo, apoiando-se, né, em estatísticas do Censo e do MEC. Esse caderno ele vai trazer algumas questões e essas questões a gente tenta respondê-las, né, no decorrer dele. Então, a primeira questão que ele vai trazer é: qual a concepção do campo adotada no presente caderno? Então, o campo, nesse sentido, mais do que um perímetro não urbano, diferentemente de entender o campo como espaço apenas de produção agrícola, ele deve ser compreendido, sobretudo, como um território de produção de vida. O campo é um território de produção de história e cultura, de luta, de resistência dos sujeitos que ali vivem. Então, cadê esse primeira questão, qual é a concepção do campo? É mostrar que as pessoas que vivem no campo, elas não são simplesmente é, cultivadoras da terra, mas sim elas
também produz história, elas têm as suas próprias culturas, que é diferente da zona urbana, né? A partir disso, por ter origem no liberalismo clássico, o respeito à diferença tão propalado nas ações do Estado e do governo muitas vezes é interpretada como um direito individual e, portanto, garantido pela oferta de oportunidades iguais a todos, sujeito do campo e da cidade, né? O respeito à diferença pressupõe, assim, a oferta de condições diferentes, o que no limite garante a igualdade do direito, né? Para Arroio, relaciona a tradição quando afirma que o povo do campo são portadores de uma tradição e de capacidades geradas e apreendidas nessa tradição, ou seja, é essa tradição que é a matriz formadora deles e que ela é tão determinante quanto o movimento social, é a tradição camponesa. Quando se fala em direitos, né, a gente pensa que todo mundo tem os direitos iguais. Só que se eu tentar levar os direitos da cidade para o campo, aí já mostra que eles não têm direitos iguais, porque eles têm necessidades diferentes, eles têm culturas diferentes, formas diferentes de, de agir do que as pessoas que estão na cidade. E é isso que traz essa reflexão sobre o respeito. O respeito parte do momento que a gente percebe que as pessoas do campo são diferentes das pessoas das cidades e precisam de ter uma visão diferenciada, né? E a seguir, a gente tem como a próxima questão: como se apresenta a realidade social do campo? Então, 3/4 dos pobres e famintos do planeta são população rural. Entre eles, uma grande massa de camponeses mal dotados de meio de produção ou, né, de terra. Além disso, a maioria dos quartos restantes é formada por camponeses condenados ao êxodo aos subúrbios urbanos, fugindo da pobreza e da fome. Então, você veja, olha a realidade. Você tem uma grande parte das pessoas que estão no campo, que passam fome, né, e são pobres. Só que a outra parte que está na zona rural é fruto, né, do translado que você tem do campo para a cidade. As pessoas saindo do campo e indo para a cidade. Quando chegam na cidade, eles não têm uma educação, né, que possa lhe garantir um bom emprego, que possa lhe garantir um emprego estável, né? Então eles se acumulam nas periferias das cidades, né, fazendo também que aumente essa pobreza, né, e sempre sonhando com uma vida melhor do que eles tinham no campo. O IBGE em 2004 demonstra a população atual residente no campo é formada por algo em torno de 27 milhões de pessoas, o que equivale a 15% da população total do Brasil, contra mais de 146 milhões residentes na área urbana, ou seja, 85%, né? E aqui a gente tem uma figura mostrando as crianças trabalhando, né, e pensando na escola, né?
Então, vale ressaltar que a situação do contraste e de contradições encontradas na relação campo-cidade, os dados informam ainda que quase 38% das crianças do campo começam o trabalho com menos de 9 anos de idade, contrastando com os 12% das crianças trabalhadoras da área urbana. Então a gente tem que são 3 vezes mais as crianças que começam a trabalhar antes dos 9 anos, né, na zona rural, porque os pais precisam, né, de ajuda no campo, então as crianças começam a trabalhar ajudando os pais, mas trazendo um descontrole na própria educação do campo, né? Porque se eles precisam trabalhar, eles não têm tempo para ir para a escola. Além disso, a, a média dos anos de estudos da população rural com mais de 10 anos não chega a 4 anos, né? Só reafirmando o que eu já havia falado. Se eles precisam trabalhar, eles não vão ter tempo para a escola, né? O censo de 2000 aponta para o envelhecimento do meio rural, onde cerca de 24% dos agricultores têm mais de 60 anos, e para a situação de extrema pobreza de quase 2 milhões de jovens entre 15 e 24 anos que vivem no campo. Então, aí a gente percebe também que há envelhecimento, né, em relação às pessoas que estão no campo. Por quê? Porque as pessoas novas, entre 30 e 40 anos, elas pensam em sair do campo e ir para a zona urbana, para poder mudar de vida, para não trabalhar tanto, né? Então, você não trabalhar tanto e ter pouca gratificação, né? Então, você também tem. E as pessoas que já estão no campo, elas não vão sair. Então, há esse envelhecimento. E as pessoas novas pensam em sair. Por isso que não há um aumento, né, em pessoas novas no campo, porque elas querem sair do campo e ir para a cidade. Continuando com as questões, né? Qual é a concepção da educação do campo no presente caderno? Então, a educação do campo surge, pois, como a explicitação de respeito e valorização de milhões de brasileiros que se constituem como cidadãos em pleno gozo de seus direitos sociais. Então, a partir de uma determinada época, né, que a gente já vai conversar sobre isso, a educação do campo ela é começada a ter a atenção dos políticos. Então é implantado, né, essa educação dentro, próximo das fazendas, próximos ali da zona rural. Na década de 30, a escola se consolida como uma educação para todos e laica, por causa de mãos de obras necessárias para as indústrias. E ainda, a educação do campo é deixada de lado, pois as atenções estavam voltadas às produções capitalistas. Então se percebe que ainda, mesmo tendo as escolas, a educação do campo ela é deixada do lado por quê? Porque a gente precisa mais para indústrias, né? Uma educação voltada para a indústria, voltada para o capitalismo, né? Que nessa época estava em ascensão, né? A partir dos anos 90, os povos organizados do campo conseguem agendar na esfera pública a questão da educação do campo como uma questão de interesse nacional, ou pelo menos se fazem ouvir
como sujeito de direitos. Então, aqui nos anos 90 já começa a ser uma luta, né, para que haja uma educação do campo, né? Porque a gente vai ver mais para frente que a educação do campo até então, até alguns anos, era mera replicação da educação urbana, que não serve para as pessoas do campo, né? Porque elas têm o seu diferencial, elas têm as suas culturas, é, até mesmo ó, depende também de que qual agricultura, de qual plantio a gente está falando, né? Então você também tem essa parte para observar. Então ela precisa ser mais voltada ao que é plantado, em que época é plantada, e a escola tem que se adaptar a esse plantio, a esse produto, pois a educação do campo era a mera reprodução da educação urbana. Mesmo os governos, mesmo os governantes partem do princípio que os grandes desafios estão na falta de estrutura, de professores preparados, de transportes escolares adequados, de materiais didáticos pedagógicos. Na verdade, é a mudança do modelo de educação presente no campo. A escola que temos no campo não prepara as crianças nem para o mundo urbano e nem para o mundo do campo. Impõe-se aos trabalhadores do campo uma visão do campo puramente capitalista. Se produz a agricultura baseada no uso intensivo de fertilizantes químicos, de máquinas pesadas, agroexportadora, com muita terra à disposição de mão de obra especializada e não especializada, ou ainda não tem agricultura sustentável. Então, como eu já havia falado, a escola ela simplesmente reproduz, né, o ensinamento que você tem na cidade dentro do campo e tenta trazer para o campo uma visão bem capitalista de que é preciso plantar muito para exportar, para vender para fora. Não tem aquela visão campesina, particular, restrita daquela região, certo? Que seria uma visão excelente de se observar. Aqui eu trago um quadro onde a professora está ensinando a céu aberto, né, com o filhinho no colo. Uma das dificuldades que se tem na educação do campo, porque muitas vezes não tem estrutura. E o, e o governo, ele se baseia nisso, em relação à estrutura, a professores que muitos não querem sair da cidade para o campo lecionar, que é uma falha também. Por quê? Porque o professor ele tem que ter uma formação campesina para poder, né, trazer essa oportunidade das pessoas que estão no campo de se verem diferentemente do que é. Então você pega um professor da cidade, né, da zona urbana, e leva para o campo, o professor meramente vai reproduzir o que ele sabe da cidade. E não vai ser uma educação campesina, e sim uma reprodução da educação urbana, né? E as dificuldades, né? É óbvio que o que eles apontam é um fato, né? Que você tem um transporte muito ruim, a criança ela tem que andar, seja a pé, seja de ônibus ou outros meios de transporte, mas são grandes distâncias. Isso vai desanimar a criança ou adolescente. Aí você chega, a estrutura não é boa, também desanima
a criança ao estudo. Então é muito mais fácil você ficar em casa trabalhando com os pais, ajudando na economia do lar, do que ir para a escola sofrer, né? Essas viagens, ficar sofrendo em sala de aulas que não tem estruturas adequadas, ou até mesmo, né, no sol, como mostra essa figurinha aqui, né? Então é muito mais fácil você ficar com os pais trabalhando e ajudando na economia. É, Aí nós temos o que aponta a estatística atual sobre a educação do campo. É uma coisa que a gente tem que relembrar que esse caderno ele é de 2006. Então, todas as estatísticas desse caderno, ele vai ser do censo de 2000 até 2006, né? Nesse tempo mudou-se muitas coisas, só que muitas coisas que traz esse caderno ainda são atuais, né? Talvez tenha mudado alguns números, algumas coisas, mas é, as ideias que esse caderno traz ainda também são atuais, né? Então aqui nós temos o censo em 2000, agrega aos estudantes do INEP, do MEC, revelam a realidade da educação do campo, indicam que não houve alteração significativa na histórica defasagem do atendimento da população do campo, em todos os níveis e modalidades, exceto em pequeno incremento nas matrículas das séries iniciais do ensino fundamental. Então, se veja, e hoje ainda, né, você tem algumas que não há uma mudança ainda nessa parte de matrículas de ingresso à educação, né? Esse incremento, todavia, pode ser decorrente mais da implantação do Fundef do que propriamente da priorização da política pública para o povo do campo. Então, aqui, né, quando é implantado o Fundef, que há uma receita para as crianças que estão na escola, há uma grande procura, né, como mostra aqui as séries iniciais. Mas, como a gente já viu nos slides anteriores, não se segue muito tempo nessa educação, mesmo infantil, né? Que a média ali é 4 anos para alunos com mais de 10 anos. Então, eles vão ficar no máximo 4 anos na escola. Aqui é um exemplo, né, da educação do campo, que tem a escola, uma casa perto e os animais ao redor. Então, isso seria muito bem explorado, poderia ser muito bem explorado em relação a essa educação. Então, essa tabela, distribuição dos estudantes por nível ou modalidade de ensino e situação do domicílio. Então, a situação de domicílio, né, urbano, total de 82,2%, rural 17,8%. As creches, é óbvio, né, que a grande maioria dessas situações, dessas modalidades vão estar na zona urbana, né? Então, as creches, 91% estão na urbana e apenas quase 9% na zona rural. A pré-escola, mais de 80% está na urbana e não chega nem a 20% na zona rural. A alfabetização adulta já tem um aumento, né, em relação aos outros, que você tem aí 38% na zona rural. O ensino fundamental, ele já é 21% na zona rural, aí já tem uma decadência, né? Porque você tem o ensino médio com 9%. Então, ele só ganha da creche. Aí nós temos o pré-vestibular, que cai gradativamente, né? Que é 2,3%. Graduações também, né?
fica 2,6%, e mestrado e doutorado você tem apenas 1%, né, na zona rural. Isso são dados do IBGE de 2003. Né? Dentro desse quadro de precariedades, os dados da referido censo relativos ao tempo de estudo dos brasileiros mostra que na área urbana a população de 7 anos ao mais de idade concentra-se predominantemente na faixa de 1 a 3 anos de escolaridade. Ou seja, você tem aí uma faixa, as crianças que deveriam estar na escola, apenas, né, isso no campo, de todas as crianças que deveriam estar na escola, né, apenas 33% delas estão. Aí 31% dos domiciliados no campo possuem escolaridades de somente 4 a 7 anos. Um quarto dessa população ou não tem escolaridade ou tem até apenas um ano de estudo. Ou seja, tem crianças que vão apenas um ano na escola, né? Ou ainda tem crianças que nem chegam a ir para a escola, pela dificuldade, né? Pela distância, pela própria os pais trabalhando, né? Então, quase um terço da população da área rural não teve acesso à educação, né? Por quê? Porque para trabalhar no campus é um trabalho pesado, é um trabalho que os pais e mães não têm, vamos dizer, tempo para levar os alunos para a escola. As distâncias também é um grande problema, porque as crianças percorrem grandes distâncias sozinhos muitas vezes, porque os pais precisam ficar trabalhando. Então isso desanima e faz com que as crianças deixem de estudar, né? Aí nós temos uma figura bem interessante que são crianças adultas, né? Pré-adolescentes ou adolescentes, junto com crianças em idades normais, né? Para a série. Então você vai ter esse quadro muito grande dentro da educação do campo. São adolescentes, pré-adolescentes em faixa etária, né, infantil ou até mesmo de crianças, né, junto com crianças, junto com seria no Fundamental 1, né, pessoas já adolescentes ou pré-adolescentes. Então isso é muito, muito complexo para o professor também, adaptar o conteúdo para 2, 3 faixas etárias dentro de uma sala, né? É bem complexo mesmo. Quais as atuais políticas sobre a educação do campo? Então, sobre as políticas públicas para a educação do campo, podemos dizer, segundo autores, que não existe. Podemos destacar 2 depoimentos de especialistas relevantes às diversas implicações, tais como a sua amplitude, abrangência e o deslocamento dos viés citativo. É preciso chegar a uma definição de política pública como expressão de uma política nacional e não de compartilhamento, que evite o deslocamento dos estudantes do campo para a cidade, né? Direito de todos devem ser do Estado. Então, ele cita, né, sobre que as crianças do campo elas têm que se deslocar, elas têm que se deslocar para a cidade. E o outro diz que o direito é, de todos é dever do Estado, né? Então, que se a criança é do campo, ela tem o direito de ficar no campo. E quem tem que manter isso é o Estado.
Nesse sentido, pode-se identificar em documentos oficiais da CECAT-MEC, né, algumas ações que se encontram em momentos diferentes de andamento e que estão voltadas para o desenvolvimento de pesquisas na área, participação social e da esfera pública nas ações planejadas, inclusão de metas no Plano Nacional e nos planos estaduais de educação, desenvolvimento de ação de formação inicial e continuada da educação do e para o campo, né? Discussão e encaminhamento sobre classes multisseriadas, desenvolvimento de cursos de EJA profissionalizante para agricultores familiares. Então, há um desenvolvimento, né, decorrente, uma visão mais voltada para a educação do campo, né? Então, só precisa pôr em prática. Hoje nós estamos aí em 2020, né? Ou seja, são 14 anos desse caderno e muitas dessas questões ainda não foram implementadas. Você ainda tem muitos desses problemas em relação à educação do campo. Ainda, ampliação do transporte escolar, melhoria da infraestrutura física e instalações, apoio a experiências inovadoras de formação de educadores e da elaboração e aquisição de materiais didáticos pedagógicos, intercâmbio de experiências em educação do campo, desenvolvimento de cursos de especialização em desenvolvimento rural sustentável, né? Então, as certificações. Isso eu tenho que a minha especialização em educação do campo, eu fiz ela em 2013. E em 2013, já são aí 7 anos de diferença desse caderno para a minha especialização, as reclamações ainda eram as mesmas, né? As, os problemas ainda eram os mesmos. Então aí você tem diferença de 7 anos. E daí para minha especialização para hoje são mais 7 anos. E não se mudou muita coisa, né? Para eu poder ter essa essa educação específica, eu tive que ir atrás, eu tive que fazer a especialização por minha conta. E quando os meus primeiros anos de educador foi na zona rural. E quando você observa que eles têm essas necessidades específicas, você tenta procurar e entender qual é a diferença. E como eu tive várias regiões, né, que eu consigo me lembrar, são 3 regiões diferentes que dependiam de épocas diferentes do ano por causa do plantio e do produto que eram plantados ali, né? Eu consigo lembrar aí do tomate, do fumo e do arroz. Então são coisas bem diferentes, né? E quando eu chegava nas escolas, eu observava que a adaptação que você tinha nas escolas por causa do período de plantio era muito grande, né? Então a escola ela tinha essa necessidade de trabalhar, né, de funcionar como era a forma de plantação, de colheita, para que não havesse uma evasão da escola nesses períodos, né? Então isso é muito importante observar, que você tem as suas peculiaridades nas regiões de plantios e de produtos diferentes, né? Aí você já tem um, um movimento, né, maior do governo em relação às escolas do campo. Com a política pública, temos pontos relevantes. O primeiro é a identificação de um modo próprio de vida social e de
utilização de espaço do campo, onde as pessoas se inscrevam na condição de sujeito. Além disso, sinaliza para o devido reconhecimento da importância da especificidade do campo para a constituição da identidade da população e a sua inserção cidadã na definição dos rumos da sociedade. Percebe-se também que outra fundamentação que rege o documento normativo é a redefinição da qualidade da relação entre o campo e a cidade, resguardando as especificidades indicadas, né? Como eu já havia falado, que a escola do campo tem as suas diferenças em relação à escola da cidade, né? A escola do campo, ela depende do campo, ela depende da plantação, ela depende do produto que está sendo plantado, ela depende do momento do ano, em que época que vai florescer, em que época vai se colher, em que época vai se plantar. E a cidade não, a cidade tem o seu percurso normal, né, que é da zona urbana mesmo. Ao falar da identidade da educação do campo, a ideia de um sistema educativo próprio se apresenta e sobre ela Arroio reflete, por onde construir, enraizar positivamente a construção de um sistema de educação medida em que se entrelaçarem com a própria organização dos camponeses. Fica estabelecida a importância das demandas dos movimentos sociais nas políticas educacionais, sem descartar o direito à educação escolar. A consolidação da autonomia das escolas e a fortalecimento dos conselhos. A formação de professores prevê a formação inicial em cursos de licenciaturas estabelecido como qualificação mínima para a docência na educação básica e nas modalidades normais. Então, aí você já tem um apoio de Arroio, né, que fala que há uma educação específica, é preciso de uma educação específica para os professores, para que eles tenham um mínimo, né, para que essa educação básica se molde em relação às necessidades que aquela comunidade, né, que aquela comunidade campesina tenha, né? E a partir disso a gente vai para a parte 2, que é a gestão democrática e o conselho escolar, né? A segunda parte do nos traz considerações acerca da democratização das escolas do campo, a partir da análise gestão democrática, elementos constitutivos e mecanismos de ações, né? Então, para continuar, né, a gente vai continuar as perguntas e as respostas. O que compreende a democratização da educação? O Estado, de sua parte, vem atendendo a essas reivindicações de forma muito tímida. Importante destacar que a democratização da educação não se limita ao acesso à escola. A democratização da educação faz-se com acesso e permanência de todos no processo educativo, dentro do qual o sucesso escolar é refletido da sua qualidade. Para que isso aconteça, temos que enfatizar acessos, permanência, sucesso e também uma gestão democrática. Então a gente precisa ter os acessos, a permanência dos alunos, e, uma gestão democrática para que todos
estejam unidos no mesmo objetivo, que é a educação campesina. Quais elementos constituem uma gestão democrática? Pode ser considerada como meio pelo qual todos os segmentos que compõem o processo educativo participam da definição dos rumos da escola, num processo contínuo de avaliação de suas ações, participação, autonomia, transparência e pluralidade. Então, aqui a gente já respondeu, né, essa primeira parte, que precisa de uma participação, de uma autonomia na escola, né, de uma transparência, né, e que a gente pode observar que mesmo em uma escola pode haver várias formas, né, de culturas, pois ali não estabelece apenas um plantio, né, pode ter vários produtos plantados em uma grande região. Que a gente também tem que perceber que a escola deve estar em um ponto estratégico que reúna o máximo de número de famílias, né, próximos, né, próximos assim, numa distância, né, razoável. Participação se dá de forma direta em assembleias e reuniões. Autonomia é a construção coletivamente do projeto político-pedagógico. Transparência torna-se uma questão ética, pois está intrinsecamente ligada à ideia da escola como espaço público. E pluralismo garante o respeito à diversidade, né? Então, aí, continuando, né? Quais mecanismos são próprios de uma gestão democrática? São instrumentos importantes para esta experiência democrática, dentre outras, a implantação de fóruns nacionais de educação, a revisão na composição e atribuições do CNE, o fortalecimento dos conselhos estaduais e municipais de educação, a implantação de grêmios estudantis, conselhos em todas as escolas e a escolha democrática dos dirigentes, né? Então, esses são algumas, né, dos mecanismos que podem trazer uma gestão democrática, né? Dessa forma, a escola pode se tornar um espaço para encontro das comunidades e dos movimentos sociais, como uma das formas de estimular a participação de todos na vida escolar, que a forma de provimento no cargo pode não definir o tipo de gestão, mas certamente interfere no curso. Primeiramente, né, a gente pode falar sobre essa participação, né? Porque você tem que a escola, né? Aí eu tô falando mais no âmbito urbano, né? Mas também acontece na zona rural, que no sábado e no domingo a escola é fechada, é cadeada. Você não tem um acesso, você não pode fazer uma reunião, você não pode fazer alguma coisa na comunidade dentro da escola. Você tem que encontrar outro espaço, que seria uma, um grande avanço. A escola oportunizar esse espaço. Por quê? Porque sábado e domingo os pais podem ir até a escola, né? E a escola aberta, eles vão se incentivar em querer saber como que o filho tá, porque lá eles podem, no sábado e domingo eles vêm à escola, eles têm a maior visão assim, ai, como será que meu filho está? Eu vou vir aqui na segunda ou na terça, no dia de semana para ver como meu filho está. Então há uma abertura, né? E isso não acontece nas nossas escolas. E a última parte ali, né?
a forma de provimento no cargo significa que depende da forma com que o gestor é escolhido, né? Vai influenciar no curso com que a escola vai ser conduzida, né? Porque se é democraticamente, eu tenho plenos é, deveres com a sociedade, mas se eu sou indicado, eu tenho deveres com quem me indicou, né? Na escola do campo pode ser encontrada comumente duas situações: a escola multidocente e a escola unidocente. Na escola multidocente, a forma de escolha de diretor pode ser pensada dentro dos parâmetros já assinalados, né? Como eu já falei, compreendendo tanto a escolha democrática via eleições ou outra forma de compactuada na comunidade, quanto o exercício democrático e coletivo de deliberações. Na escola unidocentes, no entanto, o diretor geralmente é o próprio professor que acumula a função de responsável pela escola, preponderando sua função docente. Nesse caso, a preocupação volta-se para o exercício democrático da gestão, onde o conselho escolar tem particular importância como instância democrática e coletiva de deliberação. Então, aí você tem dois tipos de gestores, né? O que mais comum hoje, né? A primeira parte que ele é eleito, então ele pode ser um professor, mas ele, né, não leciona mais. Ou você ainda tem aquele que continua sendo professor e é diretor, então acumulando cargos. Quais as possíveis funções do conselho escolar na escola do campo? Das ações do conselho escolar é fundamentalmente o político-pedagógico, né, o projeto político-pedagógico, como o conselho escolar, a gestão da escola passa a ser uma gestão colegiada, onde os segmentos escolares e a comunidade local se congregam para juntos construírem uma educação de qualidade e socialmente relevante. Nesse sentido, talvez uma atividade relevante do conselho escolar seja a de organizar a pauta das assembleias, coordená-las e colaborar com o professor responsável pela escola na implementação de suas decisões, né? Então você tem aí o conselho escolar, que ele une a, a comunidade, né, que são pais, alunos, funcionários e professores, para que haja uma conversa e uma participação, né, nas assembleias. Como poderia ser a composição do conselho escolar na escola do campo? Trata da composição do conselho escolar na escola do campo implica considerar as posições historicamente demandadas pelos movimentos sociais do campo, trazendo a possibilidade de vir a ser um instrumento para a democratização da educação, um grupo representativo dos segmentos escolares e comunitários que tem interesses diretos sobre esses assuntos. Não observe resposta positiva dos diversos segmentos e também porque muitos entenderão que sua natureza era meramente fiscalizadora
das ações da escola. Então, essa última frase aqui nos remete ao que? A muitos não participarem do conselho, porque eles pensam que é só para fiscalizar a escola, né? Então, isso não é verdade. Com isso, cabe apontar algumas questões e sugestões no encaminhamento da composição do conselho escolar nas escolas do campo. Então, a primeira, quando os representantes da escola, muitas vezes esta escola são unidocentes, né? Ou caracteriza-se como escolas isoladas, onde o professor é o único representante da instituição escolar. Portanto, acumula a função de professor, funcionário e gestor, né? Então, aí cabe trazer o conselho escolar para auxiliá-lo, né, e ajudá-lo nessas tarefas. Quanto aos representantes dos pais e mães, os pais e mães da zona rural trabalham de forma intensiva para garantir a subsistência da família, muitas vezes ampliada por agregados. Como fazê-los? Compartilhar de seus pouco tempo disponível com a escola, né? Então aí são algumas reflexões. Continuando nela, quanto aos representantes da comunidade local. Tal como os pais e mães, a comunidade local passa boa parte de seu tempo trabalhando para a manutenção de suas famílias. Pouco tempo lhes sobram para o desenvolvimento de outras atividades. O envolvimento da comunidade não se faz apenas com aqueles que possuem filhos na escola. É uma questão de consciência social. E, né, quando, e quanto aos representantes dos estudantes, geralmente as escolas de sítios oferecem somente as séries iniciais no ensino fundamental, do primeiro a quarto ano, né? O que requer pensar na forma de representação e participação dos estudantes no conselho. A partir disso, né, a gente tem essa reflexão em relação a todos os problemas encontrados para a formação do conselho, né? E aí nós temos a parte 3, que é a implementação do conselho, né, e o acompanhamento pedagógico. Analisa-se a atuação do conselho escolar na escola do campo e trazendo reflexões sobre sua construção, com destaque para os conteúdos, metodologias e avaliações mais apropriadas às escolas do campo. Então, aqui a gente já, como eu já havia mostrado, uma união entre o conselho escolar e a escola do campo, né? Dentro disso, a gente tem os conteúdos, né? A metodologia a ser ensinada, aí a forma de avaliação, né? Então, a primeira delas que a gente vai falar é qual o sentido de qualidade socialmente referenciada no campo. Por não ser autoexplicativa, recebe diferentes interpretações. O conselho escolar precisa debater como toda a escola para assim pôr em prática a organização e o desenvolvimento da ação escolar, né? A escola do campo, talvez mais fortemente que todas as demais, tem recebido reflexões negativas do sistema econômico, interferindo no entendimento do campo e de suas escolas, né? O que significa isso? Que a reflexão em relação à escola do campo, ela está voltada mais para que haja uma mudança em relação a conteúdos, em relação à metodologia ensinada e a visão, né? Quando eu lecionava,
uma das preocupações na própria pós e lá nas próprias escolas era o êxodo, porque a escola ela tentava mostrar que as pessoas poderiam ser felizes onde estavam, apenas precisavam de mais informação, de mais educação, né, escolar, para que elas pudessem evoluir ali mesmo onde estavam e não precisassem sair, né? Vale ressaltar que pelo menos dois tipos de educação podem surgir a partir da reflexão sobre a escola do campo. Uma escola que reforça a manutenção da realidade vigente, que se volta apenas para o conteúdo, onde os aspectos técnicos é o mais eficaz. E a outra, né, uma escola que se apresenta como instrumento para a transformação da realidade, onde a educação almejada é a educação emancipadora, que, por ter caráter político-pedagógico, pode ser, pode ser mediadora de transformações sociais, que, como eu havia falado, né, essa é uma grande preocupação, para que não haja um êxodo, né, muito grande e uma evasão muito grande das pessoas da escola, tentar mostrar que o campo é muito bom, que se você tiver um estudo bom, você pode fazer com que aquilo evolua, que aumente a sua produção, que dê mais dinheiro, né? E cabe à escola, né, mostrar isso. E aqui tem uma figurinha muito legal, que é o mercado, né, que tenta pegar o homem do campo. E isso a gente vê na prática quando a gente está lá, né? Como se organiza a escola do campo? A escola do campo traz as marcas fundamentalmente dos sujeitos marcados pelas diferenças convertidas em desigualdades. Como eu falei, né? Você tem as suas peculiaridades dentro daquela região campesina e você tem que ver essa realidade e transformá-la, né, dentro da escola. Essa vergonha de desigualdade baseada nas diferenças sociais, raciais, étnicas do campo acompanha toda a nossa história da construção da escola do campo. Duas coisas ficam pendentes nos estudos e pesquisas sobre a escola do campo: a necessidade de que sua organização seja pensada de forma coletiva e que essa organização tenha como base a realidade onde está localizada. Certamente, essas duas considerações parecem fundamentais para a organização da escola do campo. Mesmo tendo adquirido destaque e visibilidade para a maior parte da sociedade, a escola do campo não se restringe às escolas oriundas do movimento sociais, tais como as da Caatinga e Florestas. Exemplo, né? Salomão Ager no Pará e de Cerrada, CCA, o projeto Gerazeira. Então, esses são alguns projetos que se destacam, né, no âmbito nacional. Só que aí a gente tem um país do tamanho, né, de um continente, né, com duas ou três destaques. Os do MST, que são itinerantes, escola de movimento e em movimento, né, e uma luta pela reforma agrária. Vale identificar outras experiências nascidas em espaços diferenciados, tais como as da pecuária, das minas, da agricultura, dos pescadores, dos caiçaras, dos ribeirinhos e dos extrativistas e escolas indígenas, entre outros. Então se veja, algumas se destacam, mas tem muitos outros tipos, né, de escolas.
Duas questões podem ser levantadas na organização da escola do campo: a importância da educação de jovens e adultos como um tipo de educação diferenciada e motivadora, tendo em vista os dados estatísticos que demonstraram a pouca escolaridade da população rural, a delimitação do aluno como foco educacional, indicado pelo cuidado que a escola deve ter com as potencialidades e necessidades apresentadas pelo estudante. Então você tem aí duas grandes relevâncias, né, que é a educação de jovens e adultos, né, com mais com mais ânimo, com mais alegria, para que os alunos se entusiasmem e voltem à educação. E você tem aí uma um foco, né, maior para aqueles alunos que estão em idade normal, para que eles gostem do campo, gostem de ficar ali, né? No tocante às questões administrativas, verifica-se que grandes partes não têm funcionários diretores, são multisseriadas e têm alto grau de isolamento das demais escolas. Dois pontos sobre os trabalhos dos professores merecem destaques na organização das escolas do campo: sua formação e sua atuação. Né? Dois pontos sobre sua formação e sua atuação. Quanto à formação do professor, pesquisas vêm demonstrando a questão de baixa qualificação deste profissional, né? Tanto que quem queria realmente evoluir procurava por si só, né, pelos próprios caminhos. Essa formação. Necessidade de que a formação pedagógica seja diferenciada. Arroio aponta os fracos vínculos dos profissionais com a escola no campo não é um corpo nem não é um corpo nem do campo, nem para o campo, nem construindo por profissionais do campo. Então, é um fato que a gente sai da cidade, né, para dar aula no campo. Então, a gente não tem ideia realmente como funciona e o que é. E ainda você tem o problema que quem é concursado realmente não quer ir para o campo. Então, geralmente, quem vai é o REDA, né? É o contratado. E geralmente o contratado não passa mais de um ano lá para ter esse contato, para ter aprofundamento em relação a como funciona e como é. Eu acho muito interessante nos primeiros anos de educação que eu lecionava, eu não entendia por que muitos alunos não queriam estudar. Então me veio a ideia de ir com o ônibus para ver até onde esse ônibus ia, até onde, como que era a casa dessas crianças. E eu peguei, se eu não me engano, eram 6 linhas, e eu fui um dia com cada linha para ver como que era a realidade. E a partir dali que eu comecei a observar, né, como funcionava aquela aquele dia a dia dessas crianças. E eu pude me adaptar a como ensinar eles. E isso é muito importante. O problema é que depois de eu ainda consegui ficar 3 anos, né? Mas tinha pessoas ali que não ficavam 6 meses, não ficavam um ano, apenas um ano às vezes. Então não tinha essa familiarização, né, em relação àquelas crianças. A oferta de cursos de formação inicial e continuidade para os professores da escola do campo. Quanto à atuação dos professores, especificamente das classes multisseriadas, verifica-se que há um acúmulo de tarefas para os professores que, além de
Então, aí você tem um grande acúmulo, né, desse professor. Existe um grande isolamento do trabalho docente na medida em que o professor trabalha sozinho, praticamente sem contar com outros professores, orientadores ou supervisores. Apenas essas duas constatações geram a necessidade de estabelecimento de políticas públicas que visem, de um lado, o docente e do outro a implantação de núcleos pedagógicos que quebrem o isolamento do professor da escola unidocente. Apenas essas duas constatações com relação ao papel do conselho escolar ou projeto político-pedagógico, tendo como foco privilegiado a aprendizagem por meio de planejamento, implementação e avaliação das ações da escola, elas se materializam numa forma muito própria dessas práticas sociais. No PPP da escola, que deve ser concebida de forma coletiva por todos os segmentos da comunidade escolar e local, que se configura como um projeto em ação, pois se alimenta das avaliações desenvolvidas sobre suas próprias ações para se reconduzir e se reprogramar. Quais reflexões são relevantes sobre o conteúdo e metodologia do PPP? É a de discutir e delimitar o tipo de educação a ser desenvolvida na qualidade socialmente referenciada no campo. Nesse momento, todas as demandas do campo, bem como as especificidades dos sujeitos que nele vivem, formação de professores da escola rural via reunião pedagógica. Vale destacar que essas atividades originaram conteúdos específicos que foram inseridas no currículo escolar. Criação do conselho escolar, composto por pais, alunos, professores e a partir do qual os pais começaram a acompanhar as obras. Mudança do período de férias escolares respeito ao ano agrícola, transferindo as férias de julho para agosto, setembro, meses de colheitas. Ao falar de conteúdo e metodologia para a escola do campo, duas questões se apresentam como obstáculos ao respeito da cultura local e, portanto, ao movimento dialético da construção do conhecimento. Os livros didáticos é a visão conteudista de muitas propostas educacionais. Surge a necessidade de elaboração de materiais complementares ou novos materiais, que substituam os livros didáticos existentes, garantindo, todavia, a expressão de conteúdos universal. Quanto à visão conteudista, ela tem se apresentado como extremamente nociva nas salas de aula. Com essa perspectiva, tem-se consciência de que o estudante do campo portanto, de rica experiência de vida. Importância da metodologia na organização do PPP. Até mesmo o processo de alfabetização se configura na medida em que a concepção do letramento considera a diversidade linguística do campo, mostrando a importância do uso social da escrita e da leitura. Nessa concepção, não existe a linguagem errada, pois ela é sempre consequência de uma dada cultura, e, como tal, deve ser compreendida e respeitada.
O desafio da alfabetização, como já assinalada, é uma prioridade neste universo, em especial no campo, tendo em vista os fracos indicadores externos de avaliações de aprendizagem nessas escolas. Explorar a riqueza das experiências de vida dos estudantes, proporcionar a construção do conhecimento necessário à formação humana do sujeito social do campo. Como o PPP pode encaminhar a organização das escolas e da sala de aula? São três as reflexões aqui encontradas sobre a organização da escola do campo: as classes multisseriadas, a nucleação de escolas e o aproveitamento tempo pedagógico. Dados do Censo Escola do INEP de 2004 informam que há no Brasil 73.685 escolas multisseriadas na área rural. O censo de 2000 do IBGE aponta que das escolas que oferecem o ensino fundamental de primeira a quarta série, 64% eram formadas por classes multisseriadas e, por isso, apresentam muitos desafios para garantir às populações do campo seu direito à escolaridade obrigatória. Para fazer frente ao problema advindo das classes multisseriadas ou multi-etárias, como que arroio, surge a estratégia de nucleação das escolas, garantindo o transporte aos estudantes. Uma evidência clara deste deslocamento é confirmada por dados do INEP 2003, ao revelar que o transporte escolar oferecido pelas secretarias municipais e estaduais de educação é utilizado por 3,9 milhões de alunos residentes na área rural do país. Acresce a esses dados alarmantes a existência de 650 mil jovens de 15 a 24 anos oriundos das áreas rurais que estavam residindo nas cidades no ano de 2000. Aqui nós temos, né, um gráfico em relação às regiões, né, que você tem aí no Nordeste 1,5 milhões, você tem no Norte 222 mil, no Centro-Oeste 250 mil, no Sul 920 mil e no Sudeste 1 milhão. Então, né, sua grande maioria é no Nordeste. O Conselho Escolar pode de sua parte, trazer contribuições significativas para algumas questões, como adaptar o calendário escolar às necessidades do campo sem diminuir o tempo dedicado aos alunos pelos estudantes, estabelecido por 200 dias letivos e 4 horas diárias de aula. Todos os trabalhos democráticos de construção de um PPP adequado à realidade do campo não pode, no entanto, negar o processo formativo, por meio de descompromisso em relação às condições que favorecem a progressão de cada estudante. Com isso, é imprescindível ter clareza que o incentivo às formas democráticas de convivência escolares tem por premissa que auxiliem e efetivação da prática pedagógica, que considerem o ritmo individual do estudante, né? Isso aí é muito importante, que cada estudante tem o seu ritmo e você tem que adequá-lo. Qual o sentido e a abrangência da avaliação no PPP? Uma das questões mais controversas é a avaliação.
Isso porque a cultura da avaliação como medida de desempenho dos alunos torna-se prática comum às escolas brasileiras. Assim, ela não pode ser nem classificatória nem punitiva, pois seu objetivo, ou para que se esgota na constatação de pontos fracos e fortes de todo o ambiente escolar. A avaliação deve ser tarefa de todos que participam direta ou indiretamente do processo educacional, isto é, deve ser coletiva e democrática. Nunca troca de percepções que viabilizam a avaliação, a construção de uma escola inclusiva e emancipadora dos sujeitos sociais do campo. Deve ser avaliado no processo educacional da escola do campo, volta-se para a indagar se é o produto ou o processo educativo que deve ser alvo das avaliações. Busca dimensional os aspectos escolares que devem ser avaliados. Quais os aspectos que precisam ser alvo de avaliações numa escola cidadã e de qualidade? Descontextualizada, não tem contribuição em nada para a melhoria da educação, consequência da política historicamente excludente e discriminatória. Reflexão e encaminhamento para que o conselho escolar da escola do campo possa ele próprio construir seus caminhos singulares na luta que já empreende há muito tempo em prol de um país justo, humano e solidário para todos os cidadãos do campo. Então, com essa reflexão final, eu termino, né, esse caderno 9. Espero que todos tenham uma visão melhor sobre a educação do campo e muito obrigado pela atenção.